Bom, 10 horas aqui no meu relógio, podemos dar início. É, a ideia de fazer esse outro formato é para variar um pouco em relação aos vídeos, porque o vídeo acaba sendo muito ensaiado, muito quadradinho, as coisas dão muito certo. E dá muito certo, na verdade, porque aquela ali é a terceira ou quarta vez que eu estou gravando a mesma coisa, e então às vezes vocês podem ficar com uma impressão meio irreal de como é que é programar. E, na verdade, programar é uma coisa iterativa, é uma coisa que você vai ajustando e vai cometendo erros. Então, a ideia hoje é tentar errar, é tentar fazer as coisas que, que às vezes na edição dos vídeos acabam desaparecendo. Então, não se surpreendam se de repente aqui acontecer alguma coisa errada ou eu não souber resolver de imediato algum problema. A ideia é fazer um pouco diferente mesmo e tentar fazer surgir esses erros. Os exercícios todos que a gente vai fazer hoje, eles têm muito a ver com divisão, tem muito a ver com obter o resto da divisão, o quociente da divisão. Então a gente vai começar com um para calcular o MDC, o máximo divisor comum entre dois números. Então a gente vai pedir dois números naturais para o usuário, número N e um número P, e a gente vai escrever na tela o MDC entre eles. E aí, relembrando as nossas aulas de ensino fundamental, como é que a gente faz isso na mão? O nome técnico é o algoritmo de Euclides. Eu acho bacana isso porque é o Euclides, que é lá 600 anos antes de Cristo, mas era um algoritmo. Então não é porque eles faziam isso sem computador que deixava de ser um algoritmo. O algoritmo é um procedimento que você faz para chegar num resultado. Então já era um algoritmo mesmo naquela época. E aqui tem um exemplozinho de como é que a gente faz, então, como é que a gente aplica esse algoritmo de Euclides. Se eu quero achar o máximo divisor comum entre 120 e 18, eu divido 120 por 18 e eu divido como se fossem inteiros, né? Divido o quociente é 6, 6 vezes 108, 6 vezes 18 vai dar 108, então vai dar um resto 12 em relação ao 120. E aí esse resto da divisão, ele vem para essa posição. E eu repito o processo. Agora eu vou dividir 18 por 12. Eu divido 18 por 12, isso dá 1 com o resto 6. E aí eu repito o processo. 6, eu passo ele para cá. 12 dividido por 6 dá 2 com o resto 0. Uma vez que o resto deu 0, o número que ficou aqui nessa posição é o MDC. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai mudando, em cada passo, a gente vai mudando quem dividido por quem. Então, a gente começa dividindo 120 por 18, o maior pelo menor. Mas na próxima iteração, aquele que era o dividendo, desculpa, o divisor, passa a ser o dividendo. O de baixo vira o de cima. E o resto vira o novo divisor, vira o novo de baixo. Então a gente vai fazer um procedimento para seguir dessa forma. Beleza, vamos tentar transformar isso aqui em código então. Eu vou começar um novo arquivo. Aqui é o mesmo procedimento que vocês já viram nos vídeos, né? Eu vou começar um arquivo em branco e eu vou salvar ele imediatamente como um arquivo em linguagem C. Vou chamar de exercício 1. Poderia ser um nome um pouco mais inteligente. Bom, a gente começa também aqui sem grandes novidades, então o nosso include. Isso aqui é uma coisa que eu não comentei nos vídeos. Quando você está usando o CodeBlocks e ele está com a função de autocompletar o seu código, que é a função normal dele, na hora que você começa a digitar o include, ele já sugere alguma coisa. E se eu der um tab nessa hora, ele preenche. Então eu não preciso digitar o include inteiro, ele já entende o que eu estou fazendo. É stdio.h e a gente vai criar a nossa função main. E é isso. Bom, o esboço básico é isso. Vou tentar deixar o programinha aqui, o enunciado aqui do lado. A gente vai então pedir para o usuário dois números naturais. Se são números naturais, a gente traduz isso em linguagem de programação, a gente cria duas variáveis inteiras.
Então, a gente vai criar uma variável n e uma variável p. E a gente então vai pedir para o usuário, a gente vai usar o scanf para pegar esses dois valores. Então, porcentagem %d e eu sempre esqueço essa parte. Porcentagem %d, e comercial n e comercial p. Então, o scanf é o que lê os dois valores, e a gente então vai escrever o printf, que é só a comunicação com o usuário, digite os valores de n e p. Eu vou só colocar um return zero aqui para encerrar meu programa, só para ter certeza que eu não esqueci da vírgula, porque eu sempre esqueço das vírgulas aqui no meio do caminho. Então eu vou rodar desse jeito. Bom, ele está aceitando aparentemente os valores 10 e 2, sei lá, qualquer coisa. Mas não ficou muito bonitinho, né? Porque ficou muito grudado aqui, o 10 ficou grudado no P, então eu podia formatar um pouco melhor. Eu podia aqui colocar um dois pontos e colocar também um barra N para forçar para ser na linha de baixo. Então assim a gente terminou de ler os valores que o usuário digitou. Bom, o que a gente precisa fazer? A gente quer dividir 120 por 18, ou seja, dividir N por P, e a gente tem que armazenar o resto. Então eu vou precisar de uma outra variável, uma variável que também vai ser inteira, que eu vou chamar de resto, que vai guardar justamente o resto da divisão então entre esse 120 e o 18. A gente teria alguma coisa do tipo resto é igual a n porcentagem p. Porcentagem é o código na linguagem C para resto de divisão. Então seria por aí, resto igual a n porcentagem p. Só que eu preciso fazer isso várias vezes. E quantas vezes que eu preciso fazer isso? Eu vou seguir esse processo até que o resto seja zero. Então, esse aqui é um caso que a gente tem que usar um while, porque eu não sei quantas vezes eu vou fazer. Eu vou fazer até que essa condição seja atingida. Então, enquanto o meu resto for diferente de zero, esse aqui é um comando que talvez a gente não tenha visto muitas vezes. O diferente é exclamação igual, não igual, é a ideia desse comando. Então, enquanto o meu resto for diferente de zero, o que eu preciso fazer? Eu vou calcular um novo resto. Então, calcular um novo resto é calcular o 120 dividido por 18 e obter esse 12. Calcular um novo resto. Para usar a indentação automática, muitas vezes é mais fácil você vir aqui no final de uma linha, que esse ponto aqui está correto. Se eu der um Enter, ele está meio grande, ele tá muito para dentro. Então eu vou dar um Shift Tab para ele voltar um degrauzinho. Eu achei que ele ia fazer automático, mas são essas coisas, as vantagens do ao vivo. Você acha que vai acontecer e não acontece. De vez em quando é mais fácil você fazer na mão mesmo, esses ajustes da indentação. Bom, o novo resto então vai ser isso, vai ser 120 dividido por 18 é igual a 12. O resto é 12. E aí como é que eu armo o próximo passo? O número grande, o dividendo, o próximo número grande vai ser o que era um número pequeno antes. Então se eu estava dividindo n por p, isso quer dizer que o meu próximo n vai ser p. Então isso quer dizer que o 18 vai assumir o lugar do 120. E quem é que assume o lugar do 18? O 12. O próximo resto assume o lugar do 18. Então aqui a gente faz P recebe resto. E aqui você precisa tomar muito cuidado com a ordem das coisas, porque se você faz P recebe resto primeiro e depois N recebe P, o que acontece é que o N e o P vão ser iguais. Você estaria colocando 12 e 12 nas duas casinhas.
Então, o nosso algoritmo não ia dar certo por conta disso. Eu vou colocar aqui também um printf. Esse printf aqui não é necessário para o código, ele é só para a gente fazer um acompanhamento. Eu vou mostrar o resto na tela. Então, a cada iteração eu vou mostrar o quanto que vale o resto. E eu vou colocar um /n aqui só para trocar de linha cada vez. Beleza? E aí, aonde que vai estar o nosso resultado no final das contas? Essa é uma coisa que eu cometi um erro sincero. Da primeira vez que eu estava resolvendo esse problema, eu tinha feito uma besteira nisso. E a gente pode fazer junto para pensar nisso. Porque quando a gente escreve o algoritmo aqui na mão, o nosso resultado, o nosso MDC está aqui. Ele está na posição do P, na posição do divisor. Então eu tinha escrito da primeira vez printf o MDC é. Eu tinha escrito isso aqui, P. Beleza. Esse código tem um erro, mas eu vou mandar rodar assim mesmo para vocês verem o que vai acontecer. Vou compilar e rodar. Digitar os valores de NP, eu vou usar o mesmo exemplo, 120 e 18. E o MDC é 18. Na verdade, não era esse erro que eu pretendia. Bom, mas tem a ver com o que eu queria. Não era exatamente o que eu tinha pensado, mas tem a ver. O resultado está errado. A gente sabe que 18 não divide 120. O que aconteceu aqui? Eu escrevi, enquanto o resto for diferente de zero, faça essas operações. E o que aconteceu é que a gente nunca entrou no loop. A gente nunca escreveu essa linha aqui que vai mostrando o resto a cada iteração. Ela nunca apareceu. Por quê? Porque eu não defini o valor da variável resto. Então tem alguns jeitos de fazer isso. Eu podia calcular na mão o primeiro resto, calcular isso aqui fora do loop. Eu podia colocar simplesmente um valor qualquer para o resto, simplesmente para forçar, um valor qualquer diferente de zero, só para forçar que, garantindo que entre no loop. Então a gente poderia fazer alguma coisa desse jeito. Colocar um primeiro valor para garantir que ele vai entrar no loop, e aí depois fazer as iterações. Eu vou sair daqui, mandar compilar de novo e repetir o processo. Então eu vou digitar 120, 18. Tá. De novo as maravilhas do ao vivo. O que eu errei aqui? No printf eu coloquei o e-comercial. O e-comercial é só no scanf. Então aqui a gente está mostrando valores que não fazem o menor sentido. É daí que surgiu esses 648 qualquer coisa. Não pode ser isso. Então mais uma vez, 120, 18. Bom, agora ficou um pouquinho melhor. Ele está mostrando então 12, 6, 0. 12, 6, 0 é essa sequência de restos que eu tinha aqui, exatamente. Então, eu estou calculando direitinho os restos agora e eu estou escrevendo eles na tela. Mas o que ele escreveu? Ele me escreveu que o MDC é 0. Porque a variável P está valendo 0. E a variável P tem que valer 0 mesmo, porque o último passo que o programa está fazendo é 12 dividido por 6. 12 dividido por 6, o resto dá 0. P vai receber esse resto. Então P vai receber o 0. Então P vale 0. Eu não posso escrever o MDC. O MDC não vai estar na variável P. Apesar da gente escrever desse jeito aqui na mão, o que o meu algoritmo está fazendo é um passo a mais. Ele está escrevendo esse 0 aqui do lado do 6. E aí que sim que o algoritmo se interrompe, porque eu não posso dividir 6 por 0. Então, se ele está passando o 0 para essa casinha daqui, que no meu PDF nem está escrito, a resposta, o valor do MDC está na outra, está na posição N.
Então, na verdade, aqui o que eu precisava escrever na tela era o valor de n. Aqui, de novo, se a gente tentar, então, 120 dividido por 18, ele vai fazer o mesmo processo, mas agora sim ele vai falar que o MDC vale 6. Então, é um exercício simples, mas com alguns, como vocês viram, algumas coisinhas que a gente pode cometer erros no meio do caminho. E especialmente essa questão da inicialização do loop. E esse ponto é fundamental. Muitas vezes a gente esquece de definir uma variável, esquece de criar um valor adequado para ela fora do loop. E aí as coisas não funcionam. E o outro erro também é clássico. Já tinha acontecido em algum outro vídeo que eu tinha gravado para vocês, essa mesma coisa. Eu fiquei um bom tempo olhando e falando, mas meu código está certo. E o código estava certo, era simplesmente porque eu estava escrevendo, o valor que eu estava escrevendo na tela não fazia sentido, não era ali que estava a resposta estava numa outra variável. Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, dá para colocar no chat. Eu tô com uma outra tela aqui, eu consigo ver se tem algum comentário, então qualquer perrengue, me avise. A gente vai continuar então, como eu falei, nessa pegada dos divisores. E a gente vai fazer um programinha um pouco diferente agora. A gente vai pedir para o usuário escrever um número natural, escrevi errado aqui, perdão, n, e a gente vai escrever na tela os divisores de todos os números até aquele certo n. Então, se o usuário escrever 10, a gente vai escrever na tela os divisores de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui a gente vai se poupar o trabalho de calcular os divisores que são triviais. A gente sabe que todo número é divisível por 1, todo número é divisível por si mesmo, então a gente não vai escrever na tela esses divisores triviais, a gente vai procurar só os outros divisores. Então vamos lá, vamos criar um novo arquivo, salvar ele como exercício 2 e o mesmo começo de sempre, o nosso include, o mesmo erro de sempre, inclusive. Bom, a gente vai ter uma variável, de novo, um número natural, a gente registra isso como uma variável inteira, então uma variável inteira n, pedir para o usuário digite o valor de n. Aqui eu não vou colocar um barra n não, porque é só um valor, então não fica tão estranho. E eu vou dar o scanf, porcentagem d, e eu vou salvar, agora sim com e-comercial, salvar isso na variável n. Bom, voltando para o nosso enunciado. Eu preciso percorrer todos os números de 2 até n. Se eu tenho que percorrer todos os números e eu sei bem aonde começa e aonde termina, esse é o caso em que a gente tende a usar um for. Então eu vou fazer algum for para percorrer os números de 2 até n. Nesse for eu vou precisar de uma outra variável, eu vou precisar de um contador. Então normalmente a gente chama os nossos contadores de I ou J, mas ele podia ter um nome um pouco mais didático também, se você preferir. E aonde vai começar o nosso contador? Ele vai começar em 2. Não faz muito sentido a gente procurar os divisores de 1, né? Então a gente vai começar I igual a 2. A gente vai até onde? A gente vai até o n, incluindo o n. Então eu vou fazer I menor ou igual a n, para incluir também esse último ponto. Ponto e vírgula. Eu vou de 1 em 1, eu vou acrescentando uma unidade a cada vez. Então, I mais, para fazer o nosso I aumentar de uma em uma unidade. Então, a nossa variável I percorre os números até n. Ou seja, eu vou ter que procurar quem são os divisores de cada um desses i's. E o jeito mais simples de escrever isso é o seguinte: eu vou olhar todos os números que são menores do que esse certo i e ver se eles dão um resto zero ou não. Então eu vou criar uma outra variável, uma variável j, um outro contador,
E eu vou escrever um outro loop. Um for j. E o j, j são os potenciais divisores. Então, se eu estou procurando quem são os potenciais divisores desse número i, o nosso exercício já foi bacana e falou para a gente nem se preocupar com o 1. Então eu posso já começar o j em 2. Eu vou até onde? Eu sei que eu não vou ter nenhum divisor que seja maior do que isso aqui, i sobre 2. Por quê? Eu nunca vou ter um divisor maior do que metade do número. Talvez tenha, por exemplo, 4. 4 tem um divisor igual a 2, que é exatamente igual a metade dele. E por ser exatamente igual a metade, que eu preciso ter o maior ou igual aqui. Mas eu sei que depois da metade eu não vou encontrar nenhum outro divisor. Então eu posso ser espertinho e colocar esse limite aqui. Eu não preciso ficar olhando os outros j's além da metade do número. Então, fazendo desse jeito, eu consigo economizar um pouco o tempo computacional do meu programa sem fazer verificações desnecessárias. E também o j vai ser incrementado de 1 em 1. Vai ser uma unidade a cada vez que a gente vai ver se é um divisor ou não. E aí qual é a conta? Se i porcentagem j igual a zero. Então, o i está sendo o número que eu quero ver quem são os divisores dele. O j é o potencial divisor. Então tem que ser nessa ordem. I porcentagem j, o resto da divisão de i por j. Se esse resto for zero, eu encontrei um divisor. Então, nesse caso, se esse resto for zero, eu vou escrever na tela o valor da variável j. Mas vamos pensar o que eu estou escrevendo aqui. Se eu só escrever desse jeito, vai ficar meio confuso, porque eu vou escrever um monte de valor na tela e eu não vou saber quem é divisor de quem. Então, eu preciso colocar um outro printf, e vai ser um printf aqui, antes do for, que diz os divisores de tananã são, e aí o nome da variável simplesmente, que é i. Por que tem que ser antes do for? Porque desse jeito, antes de eu começar a procurar os divisores de tal número, eu já escrevi na tela os divisores de fulano serão. E aqui eu vou só escrever os próprios divisores. Esse código, de novo, não está 100%, mas eu vou mandar rodar ele assim mesmo. E vocês já vão entender quais são os potenciais problemas. Estou só conferindo aqui se eu fechei todas as chaves. Vamos lá, vamos compilar isso aqui e ver o que acontece. Digite o valor de n, eu vou começar com um exemplo que eu tinha falado mesmo, então n igual a 10. E aí ele está escrevendo tudo, de novo, está faltando algum barra n em algum lugar, porque ele está escrevendo uma frase junto da outra, uma frase junto da outra, e não está dando para enxergar bem. Então, um lugar bom para a gente colocar um barra n é aqui, depois desse for. E aqui vai ser um printf que é só um barra n. Por quê? Porque nessa altura eu já percorri todos os potenciais divisores e então aqui eu estou preparando para mudar para o próximo potencial, para o próximo número que eu quero percorrer, se ele tem divisores ou não. Então, depois de colocar esse barra n, a coisa se organiza um pouco melhor. Eu vou ter cada um dos casos, cada um dos números, numa linha. Mas ainda está ruim, porque você percebe que quando tem mais do que um divisor, eles estão aparecendo grudados. E por que isso acontece?
Porque eu estou dando um printf, depois estou dando um printf, depois estou dando um printf, sem nenhum espaço entre eles. Então, um jeito potencial de resolver isso era fazer porcentagem D mais colocar um igual. Só colocar um espaço em branco aqui já vai fazer uma boa diferença. Porque isso vai fazer com que a cada vez eu não escreva simplesmente o. Eu vou escrever o 2, mas na verdade, além desse 2, eu escrevi um espacinho em branco. Além desses dois, eu escrevi um espacinho em branco, e aqui sim ele foi útil. Além do 3, eu também coloquei um espacinho em branco, e assim por diante. Cada um deles, então, tem um espacinho em branco que está subentendido para simplesmente por razões estéticas, tá? Então aqui o que a gente está fazendo é ganhando legibilidade. Não mudou o resultado, mas assim a gente consegue entender que o resultado que ele calculou estava correto. Tá? Então aqui a gente confere os resultados também, né? Então 2 e 3 divisores de 6, 2 e 4 divisores de 8, está tudo correto. Se eu tivesse mudado o nosso código para percorrer todos os números até o i, o programa ia continuar dando a mesma coisa. Ele só ia ser menos eficiente. Se a gente fizesse isso. Interessantíssimo, porque eu. E ele está certo. Se eu estou indo até o próprio i, uma hora vai ter a divisão do número por si mesmo. E se eu estou dividindo o número por ele mesmo, o número dividido por ele mesmo vai dar resto zero. Então, falei besteira, obviamente, se a gente percorrer até o último número, vai ter um divisor a mais. Mas aqui a gente estava querendo os divisores não triviais, então a gente pode realmente parar na metade. E, e assim a gente evita de considerar esse último divisor, esse último divisor igual a ele mesmo. Beleza? Ok. O próximo que a gente vai fazer é uma mudança em cima disso aqui. A definição de número perfeito é um número que ele é igual à soma dos seus próprios divisores. Bom, para ele ser igual à soma dos seus divisores, você tem que excluir o próprio número. E na definição do número perfeito, eles consideram também o 1 como divisor. O 1 que a gente tinha excluído aqui dos divisores na primeira questão, a gente vai ter que considerar ele agora. Então, 6 é um número perfeito porque 6 é a soma de 1, 2 e 3. 28 é o próximo número perfeito, porque é a soma de 1, 2, 4, 7 e 14. Então, se você fizer a continha, vai de novo dar 28. Tá. A gente vai modificar o nosso código para escrever na tela todos os números perfeitos que sejam menores ou iguais a n. Então, ao invés de só calcular os divisores de cada número, a gente vai ter que calcular essa soma dos divisores também. Então, eu vou salvar esse código aqui como. Vou chamar ele de 2b, porque ele é uma mudança em relação ao 2. E a gente percebe que vai ser necessário uma outra variável para somar todos os divisores. Aqui a gente está calculando os divisores, mas a gente perde eles. O j é um divisor, a gente escreve ele na tela, mas a gente não salva essa informação em lugar nenhum. Então, a estratégia velha de guerra, criar uma variável soma, que vai fazer a soma dos divisores. Ok. Em que momento que a gente que a gente inicializa essa variável soma? Uma primeira ideia seria pensar, eu vou escrever, vou definir a minha variável soma antes de começar o for, eu já vou criar a variável soma porque assim ela já existe. Mas pensa que a cada vez a gente vai ter que definir essa variável soma. A cada potencial número, eu vou ter que reinicializar a variável soma. Então, o lugar de definir ela não pode ser aqui. Ela tem que ser definida aqui dentro. Soma dos divisores de cada, e aqui a palavra-chave é cada, de cada número. Então, é por isso que para cada um dos números eu vou reinicializar a variável soma.
E quando eu encontrar um divisor, então nesse caso, se essa divisão é igual a zero, se eu encontrei um divisor, o que eu faço? Soma, tem que ser em minúsculo, porque a linguagem C percebe a diferença. Soma é igual a soma mais j. Então, esse código vai dar errado, mas eu estou fazendo de propósito aqui. Esse é o nosso padrão de sempre, né? Soma recebe soma mais j, inicializei a variável soma. E eu percorri todos os potenciais divisores. Eu vou comentar aqui os printfs que a gente tinha antes, a gente não precisa mais deles. Vou comentar esse printf também. Vou comentar isso aqui. O que a gente quer ver? Se o número i for igual à soma, então eu vou escrever na tela porcentagem d é um número perfeito. E quem é o nosso porcentagem d é o próprio número i. Por que eu escrevo ele aqui nesse ponto? Porque aqui eu fechei o for, aqui eu já percorri todos os potenciais divisores, mas eu estou dentro do for i, eu estou dentro da situação que eu vou analisar cada um dos números. E então, esse é o... Aqui a gente vai escrever na tela se é um número perfeito. E a gente já sabe, a gente sabe que 6 é um número perfeito. Então, se eu colocar o n igual a 10, ele deveria encontrar o 6 como número perfeito. Vamos ver o que acontece. N igual a 10, e o meu programa se encerrou sem nunca escrever a frase que algum número é um número perfeito, do tipo 6 é um número perfeito. Bom, nessa hora você percebe que o seu programa deu errado. E aí, quando o seu programa deu errado, o que você faz? Você precisa corrigir o seu próprio programa. E essa tarefa de corrigir o programa, de você debugar o seu código, é uma arte que vocês só vão desenvolver com o tempo. Não é uma coisa que vocês nasçam sabendo. Realmente é um aprendizado. Algumas técnicas existem. E o que eu vou fazer aqui é mostrar, voltar esses printfs e dar uma atualizada neles. Então eu vou falar, ao invés de mostrar os divisores de fulano são tais, porque os divisores a gente tinha calculado certo, mas a soma tem alguma coisa errada. Então a soma dos divisores de fulano é... E aqui no final eu vou só dar um print da variável soma. Eu vou precisar de um barra n também. Então, para cada um dos números, dos potenciais números, eu vou escrever na tela quanto que é essa soma dos divisores. E se eu escrever 10, a soma dos divisores de 2 é 0. De 3 é 0. De 6 é 5. Então, aqui pelo 6 já fica meio claro o que está faltando, né? Está faltando considerar o 1 como divisor. Está faltando uma unidade aqui, porque quando a gente tinha escrito a primeira parte do programa, eu tinha falado para vocês desconsiderarem o número 1, e agora a gente tem que considerar o número 1 como divisor. Então tem alguns jeitos de escrever, de consertar o nosso programa. Se eu inicializar a minha soma igual a 1, e depois ir somando os outros números em cima, o que vai acontecer? Agora sim, a soma dos divisores de 6 é 6, e a frasezinha que eu tinha antes, que 6 era o número perfeito, ela está aparecendo aqui no meio das outras. Está aparecendo mal porque eu não coloquei um barra n aqui, eu disse que não precisava, mas é simplesmente por isso. Então, a partir do momento que eu considero, que eu inicializo a soma com 1, a coisa vai funcionar. Então, isso aqui é um exemplo de que a gente não precisa sempre inicializar a soma com 0. Às vezes, a soma é tudo que... é uma pré-soma, é o que vem antes, é o que eu ainda não comecei a somar.
Então, às vezes faz sentido esse tipo de coisa, de você inicializar essas variáveis soma com um valor diferente de zero. Mas eu podia ter mudado o meu loop aqui também. Eu podia começar a soma com zero, mas incluir o 1 na busca de potenciais divisores. Então, se eu rodar desse jeito, e aí o 1 passa a ser um divisor considerado, e então 6 vai dar um número perfeito. Os dois códigos vão dar o mesmo resultado, tá? Então aí, aqui é um exemplo de como não tem uma regra fixa. Tem que inicializar a soma com zero? O meu for tem que começar com 1? Depende. As coisas têm que fazer sentido entre elas, mas raramente você tem um único jeito de fazer as coisas. O for i, se a gente começar o for i com 1, não vai fazer diferença nenhuma aqui, porque se o 1 não é. Bom, se o 1 é um número perfeito ou não, a regra fala para a gente excluir o próprio número. Então, os divisores de 1 que são diferentes dele mesmo, não é ninguém, é zero. Então, se eu começar o for i em 1, eu vou ter que a soma dos divisores de 1 é zero. Então, não vai mudar o resultado. O 1 não vai ser um número perfeito. Você só vai fazer uma iteração a mais aqui, e é uma iteração que não vai produzir nenhum divisor. Então, eu estava começando o for i eu estava começando em 2, justamente para excluir o 1, porque eu sabia que o 1 não ia fazer diferença. Tá? Mas não muda muita coisa, não. Se a gente quisesse ver os outros casos, então se eu colocar, por exemplo, todos os números perfeitos até... Bom, eu vou encerrar meu código porque eu não quero mais... eu vou comentar essas frases dos printfs, eu só quero escrever as frases quando eu encontrar um número perfeito. Então, se eu quiser todos os números perfeitos menores do que 100, por exemplo, vai dar que 6 é um número perfeito, 28 é um número perfeito, mas não são muitos números perfeitos. Se eu pedir todos os números perfeitos menores do que 1000, por exemplo, só vai encontrar mais um, 496. Se eu pedir todos os números perfeitos menores do que 10.000, só vai encontrar mais um também. Então, são bem poucos números que satisfazem esse critério. Ok? Então, esse programa ilustra isso de como, na hora que der errado, o que você pode fazer? A ferramenta mais simples é isso. Coloca alguns prints de variáveis-chave para você enxergar, naquela altura, aquela variável vale mesmo quanto eu estou pensando ou vale qualquer outra coisa? E assim vocês conseguem ter um indício do que está errado. Isso aqui é uma variante também do anterior. Então, números amigos são dois números naturais em que a soma dos divisores de um é igual ao outro. De novo, a gente vai incluir o 1 entre os divisores e, de novo, a gente vai excluir o próprio número. Então, quando a gente está falando aqui dos números perfeitos, o número perfeito ele é igual à soma dos seus próprios divisores. Aqui não, aqui a gente vai somar os divisores, mas a gente vai comparar com outro número. Então, se a gente pega 220, os divisores dele são esses números todos aqui, e se a gente fizer a soma, a gente vê que tem um 4. Bom, tem outras coisas, não é só por causa desse 4 aqui. Mas enfim, ela de fato termina em 4. E então a soma de tudo isso é 284. E a soma dos divisores de 284 é 220. Então a soma do divisor de um dá o outro, a soma do divisor do outro dá o 1. Tem a ver de novo com essa coisa dos números perfeitos, de você tomar os divisores e fazer alguma coisa a respeito disso. E a gente vai escrever um programa parecido que pede para o usuário um certo número n e escreve na tela esses pares de números amigos até n. E por enquanto a gente não vai marcar as repetições, então a gente vai deixar, pode escrever na tela duas vezes, apesar de ser um e outro, outro e o um. Depois, no futuro, quando a gente tiver a parte de vetores, fica mais fácil da gente lidar com esses casos
de evitar essas repetições. Mas por enquanto podemos considerar as repetições. Eu vou continuar fazendo em cima desse mesmo código, exercício 3, porque boa parte da lógica já está aqui. Então a gente vai pedir para o usuário digitar um certo número n. Eu vou voltar aqui o meu i igual a 2, só para ganhar uma iteração. Não faz diferença computacional praticamente nenhuma nesse caso, mas é só para ganhar um mínimo de tempo computacional. Bom, eu percorro todos os números até n, e soma vale a soma dos divisores. Então, independente do número ser amigo de alguém ou não, soma vale a soma dos divisores. O que eu faço, por exemplo, no caso em que vai dar certo? No caso do 220, eu vou calcular todos os divisores dele, e eu vou calcular que a soma dos divisores dele é 284. Eu preciso repetir o processo, então eu preciso olhar para o 284 e ver quem são os divisores de 284. E eu preciso somar os divisores de 284. Então eu vou precisar de um outro for. Eu vou precisar reescrever essa parte aqui para fazer o quê? Quais são os divisores de soma? E para eu procurar os potenciais divisores dessa variável soma, eu posso fazer do mesmo jeito. Eu posso de novo usar a variável j, j igual a 1, j menor ou igual a alguma coisa. Eu quero dizer o seguinte, eu posso reutilizar a variável j. Esse loop aqui terminou já. Então, o j percorreu todos os números de 1 até i sobre 2. Eu posso começar de novo usando a variável j. Justamente porque esse loop aqui já terminou. Não faria sentido eu começar um loop em i, por exemplo. Um loop em i dentro de um loop em i não tem lógica. Mas já que esse loop j terminou, eu posso começar outro loop em j para evitar de criar outra variável. E se eu estou procurando os potenciais divisores da variável soma, j vai aumentando, aumentando, aumentando até soma sobre 2. Até metade dessa variável que eu estou buscando. E de novo j mais mais. De novo vou procurar de 1 em 1. Aqui, o que eu estou fazendo? J são os potenciais divisores de novo. Então, a ideia do J continua sendo a mesma. Mas os potenciais divisores agora de soma. Enquanto aqui eram os potenciais divisores de I. Ok, se eu estou procurando então os potenciais divisores de soma, a comparação que eu preciso fazer é se soma dividido por j vai dar zero. Porque então, isso aqui é um divisor da soma? Sim ou não? E eu vou ter que ter uma nova soma. Olhando aqui no nosso exemplo. Os divisores de 220 foram esses, então soma está valendo 284. Soma está valendo 284, e eu estou procurando os divisores de 284, que vão ser esses todos. Mas eu vou precisar somar esses outros divisores numa outra variável. Então eu vou criar uma variável soma e, bom, eu vou criar int soma d, por exemplo. Soma dos divisores de soma. Aqui eu confesso que eu não consegui achar bons nomes para as variáveis. No meu exercício original eu tinha feito ainda pior. E eu achei que ficou um pouco confuso esses nomes das somas. Bom, não sei se ficou pior. Eu tinha chamado de soma 2, não sei. A gente vai ter, então, que fazer um procedimento muito parecido. Eu vou ter que inicializar essa variável soma 2, inicializar ela com 0, e a cada novo divisor que eu encontrei, soma 2, eu posso escrever desse jeito, mais igual a j. Ao invés de escrever soma igual a soma mais j, isso aqui sempre é igual a soma
mais igual a j, é só o jeito mais curtinho de escrever as coisas. Então, soma 2 recebe soma 2 mais j. Com isso, então, eu estou somando os divisores da variável soma. Eu estou somando os divisores do 284. E quando eu terminar esse processo, a variável soma 2 vai estar valendo 220. E aí, quando que eu encontrei um par de números amigos? Quando essa variável soma 2 for igual ao número de quem eu comecei todo o processo. Então, quando soma 2 for igual a i, ao número de quem eu procurei os divisores pela primeira vez. Então, se soma 2 é igual a i, eu vou escrever na tela esse número e esse número são amigos. E quem são os números? I e soma 2. Vamos rodar que vai dar pelo menos uma coisa errada, mas talvez dê mais coisas erradas. Se a gente colocar n igual. Bom, eu vou colocar n igual a 1000 já, para começar, para garantir que a gente tenha o 220. E aí, bom, eu disse que ia dar pelo menos uma coisa errada e deu várias. Ele está me falando que 6 e 6 são amigos. E a outra coisa é que ele está imprimindo mal aqui porque faltou o barra n, para variar. Então deixa eu corrigir o barra n, mandar rodar de novo. E repetir o processo. Ele está falando que 6 e 6 são amigos, 28 e 28 são amigos, 496 e 496 são amigos. Então percebe que esses números que estão aparecendo aqui são os números perfeitos que a gente tinha encontrado antes. São exatamente os 6, 28, 496. Porque, por exemplo, no caso do 6, a variável soma está valendo 6. E aí eu procuro quem são os divisores de 6, e a soma dos divisores de 6 vai dar 6 de novo. Então, se o número é perfeito, ele é amigo dele mesmo. Basicamente é isso que a gente acabou descobrindo aqui. Se eu quiser excluir esses parzinhos, então, em que eles são. Em que a gente tem duas vezes o mesmo número. Como é que eu posso tratar isso? Como é que eu posso excluir o número ser igual a ele mesmo? Eu posso mudar essa comparação, então eu quero que a soma 2 seja igual ao número i, mas eu não quero que seja um número perfeito. Eu quero que i seja diferente de soma. Porque i igual a soma quer dizer a soma dos divisores é igual ao próprio número. Então, desse jeito aqui, a gente está excluindo os números perfeitos. Então, o e-comercial para fazer dois testes de uma vez e um grande parênteses que é toda a condição. Se eu rodar o código desse jeito, vai funcionar. Espero. Então, aqui a gente sim está filtrando o 6 e o 28. Mas às vezes a gente gosta de escrever isso aqui com um pouco mais de parênteses para você deixar mais claro. Então você pode escrever dessa forma. Você só não pode esquecer de que tudo tem que estar dentro de um grande parênteses. Então tem que ter toda a condição do if tem que estar dentro de um grande parênteses, tá? Aqui também a gente pode colocar alguns espaços. A gente não pode colocar o espaço aqui entre o diferente e o soma, mas os outros espaços são permitidos. E se a gente coloca finalmente aconteceu o que eu queria. Aconteceu um erro que não tinha aparecido nos meus testes e que. Uh,
E é curioso porque 1184 não é um número perfeito. Bom, como é que a gente resolve, como é que a gente debuga isso? Se eu vou voltar aqui os meus printfs para ver quem são os divisores de 1184 para tentar entender o que está acontecendo. Bom, isso aí até 10.000, possui só até 1.200. E os divisores de 1184 são esses aqui. Se eu fizer uma continha rápida de quanto é que é essa soma, talvez a gente entenda o que está pegando. Então, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32, 37, 74, 148, 296, 592. 1.210. 1.210. Se a gente rodar isso aqui, incluindo para ver quem são os divisores do 1.210, para ver se tem alguma relação entre eles. Percebe que o 1.210 também foi diagnosticado como amigo dele mesmo. Os divisores do 1.210 são 1 mais 2 mais 5 mais 10 mais 11 mais 22, 55, 110, 121, 242, 605. Ahá, então o 1.210 é amigo do 1.184. Não é que o 1.184 é amigo dele mesmo e o 1.210 é amigo dele mesmo. Então, eu troquei aqui. Deixa eu colar no meu código. Eu realmente não estou enxergando o erro. Se alguém tiver uma, uma luz, eu agradeço. Não, no meu teste eu tinha feito desse mesmo jeito errado. Bom, para não roubar o tempo de vocês, eu vou parar por aqui. Eu realmente não sei qual é a besteira que eu estou fazendo com essas variáveis. Eu retomo disso aqui. Depois eu gravo um vídeo só em relação a esse. Tá, mas tem alguma coisinha problemática por enquanto por aqui. Voltaremos. Não tem que mostrar a soma e soma 2. É... deixa eu tentar primeiro a sugestão do Felipe. Pera um pouquinho, Pedro. Eu vou tirar os printfs que a gente estava usando só para debugar.
Aham. Soma. Deixa eu entender por que isso aqui deu certo. Mostrar soma e soma 2. Então, faz sentido. Faz sentido ser soma e soma 2 porque a soma dos divisores de um. Então, soma está valendo, por exemplo, nesse caso, 284 e soma 2 está valendo 220. A, as coisas que eu preciso mostrar são as duas variáveis soma. É isso. Tá, pelo menos para mim fez um pouco mais de sentido agora, então. Valeu, Felipe, salvou um momento aqui, a gente não perdeu muito tempo. É, eu ainda vou pensar um pouquinho mais de por que estava funcionando em alguns casos. Eu acho que tem alguma coisa, de alguma outra besteira mais sutil que eu estava fazendo. Se eu entender alguma coisa mais avançada, eu conto para vocês. Mas pelo menos tem lógica, porque vai estar nas variáveis soma o resultado final de cada um deles. Então, de novo, isso aqui é um exemplo de que a lógica anterior estava correta, mas a manifestação do resultado estava errada, e aí a gente acha que está tudo errado, mas na verdade é só essa última passagem. Então, valeu, agradeço o comentário, e depois, se precisar, eu volto em relação a isso. O último parece que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente estava fazendo antes, mas ele tem uma certa relação, sim. O número palíndromo é aquele que é igual lido de frente para trás, de trás para frente. Então, 1, 2, 3, 2, 1 é a mesma coisa lido em uma direção ou lido na outra. A gente vai escrever um programa que recebe um número natural com 4 algarismos, então um número que tem que estar entre 1000 e 9999, e decide se esse é um número palíndromo ou não. Então, para a gente fazer esse teste, se é um número palíndromo ou não, o que a gente precisa ver? Se o número do milhar é igual ao número da unidade e se o número da centena é igual ao número da dezena. Se essas duas condições forem satisfeitas, por um número de 4 algarismos, ele vai ser palíndromo, então ele vai ser espelhado. Eu vou salvar isso aqui como exercício 4. Ops. Tá, então, a gente vai pedir para o usuário digitar um certo número n, pode ser manter a mesma coisa, né? Printf digite um número. Scanf porcentagem d e salvamos na variável n. Ok. Como é que eu obtenho o número das unidades? Por exemplo, se eu tenho 9999, ou melhor, se eu tenho 1234, para ficar mais fácil. Deixa eu mostrar um truquezinho para vocês, que às vezes é interessante você. Se você quer testar várias coisas, às vezes é mais fácil você fazer simplesmente assim. Então, ao invés de você ter que ficar interagindo com o seu próprio programa cada vez, você pode criar já definir o valor do n no código, hard-coded, como a gente chama, né? Gravado de forma dura. E você pode fazer uns testes aqui em cima. Então, isso aqui é útil na hora de começar a escrever um código. Isso aqui pode ser útil. Eu vou criar uma variável para unidade, u para unidade, e u vai ser a seguinte coisa, vai ser o número n porcentagem 10. Ou seja, o resto da divisão de... Então, a unidade vale porcentagem d e a variável u. Se eu mandar rodar esse código, eu não preciso imputar nada, eu não preciso digitar nenhum valor novo, porque ele já está pegando sempre o mesmo n de sempre.
Então esse é um jeito de você fazer uns testes iniciais do seu código. E o que é o algarismo das unidades? É o resto da divisão daquele certo número por 10. E aí a gente fica bem tentado a falar, bom, já que a unidade é o resto da divisão por 10, será que se eu fizer uma variável c para uma variável d para a dezena, e se eu fizer d igual a n porcentagem 100, se eu fizer isso, é verdade que a dezena vai estar vai ser isso aqui? Vou colocar os barra n porque vamos precisar. Então, a unidade deu certo, a unidade vai ser 4, mas o d não é simplesmente isso, porque o resto da divisão de tudo isso aqui por 100 não vai dar o 30 bonitinho como a gente gostaria. Então, eu não vou conseguir extrair dessa forma tão simples o algarismo das dezenas. Qual que é uma forma possível? Se eu fizer n recebe n sobre 10. Então aqui é divisão inteira. Quando eu divido n por 10 dessa forma, o que vai acontecer é que eu vou jogar fora o número 4. N dividido por 10 vai dar 123. Vai dar, quando a gente faz a divisão, o quociente como se fosse um inteiro. Então, se ele deu 123, eu posso só pegar agora o resto desse novo n por 10. E fazendo desse jeito, eu vejo que a unidade vale 4 e agora sim a dezena vale 3. Então eu posso repetir o processo. Eu posso fazer n dividido por 10 de novo e fazer que a centena vale n porcentagem 10. E, bom, eu preciso criar as outras variáveis, né? Int um c para centena e m para o milhar. E o milhar nada vai ser do que o próprio n original. O n depois dessa última divisão. Então, se a gente escrever, só conferindo, centena porcentagem d printf milhar porcentagem d. Não, faltou um passo aqui ainda, né? Claro, como é que está evoluindo o nosso n? É 1.234, depois 123, depois 12. Faltou aqui fazer uma última divisão. Isso. Ok. Deixa eu conferir se é isso mesmo, se não foi. Acho que está certo, mas depois do último exercício eu perdi a confiança. É isso aí. Então ele está separando cada um dos elementos. Agora, o que a gente precisa fazer para ver se é um número palíndromo ou não? Se o milhar for igual à unidade, e a centena for igual à dezena, printf é palíndromo. E aqui eu posso então voltar a ter um programa que interage com o usuário, pedir para o usuário digitar um número a cada vez. E vamos ver, se a gente digitar 1234, ele fez a decomposição, mas não é palíndromo. Se eu rodar isso aqui de novo e
e digitar 1221, é palíndromo. Então, esse exercício é para ilustrar que com a porcentagem e com a divisão, a gente consegue extrair cada uma das casinhas. Agora, esse exercício é um péssimo exemplo de programação, porque você percebe quantas vezes que eu escrevi mais ou menos a mesma coisa aqui. Existe um princípio básico na programação que é não repita você mesmo. Em inglês a pessoa chama de DRY, D-R-Y, don't repeat yourself. E aqui a gente está violando esse princípio, porque a gente está se repetindo e, enfim, não é um jeito bonito de fazer isso. E pior, não é um jeito muito generalizado, porque se o nosso número não tivesse exatamente 4 casinhas, o nosso código ia falhar. Se a gente tentar pegar um número, um palíndromo do tipo 1, 2, 3, 2, 1, o nosso código não detecta. Ele só funciona para 4 algarismos. Então, esse é um exemplo de um programa que funciona, mas não é muito bonito. A gente vai ter que voltar para, depois que a gente tiver um pouco mais de teoria, especialmente a parte de vetores, a gente vai voltar para esse código para fazer de uma forma um pouco mais organizada e que evite essa repetição de você ter que manualmente fazer cada uma das variáveis desse jeito. O ideal seria a gente fazer com um certo loop, mas por enquanto a gente não consegue automatizar isso com um loop for, porque fazer um loop e fazer a divisão dentro do loop é fácil, mas a cada vez a gente está colocando em uma variável diferente. E é por isso que, por enquanto, a gente não consegue fazer isso aqui ainda dentro de um loop. Mas, em breve, faremos. Ok? Era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, a atenção focada mesmo, de conseguir corrigir e me ajudar a conferir o que estava acontecendo. Se der algum problema desse vídeo dele não ficar no ar disponível depois, eu conserto isso. Então não se preocupem. Pessoal que não conseguiu assistir a aula agora, vocês podem avisar os colegas que conseguem assistir depois. Por enquanto é isso, e qualquer outra coisa vocês me mandem uma mensagem pelo Classroom ou por e-mail que eu estou à disposição. Valeu, pessoal. Obrigado, bom final de semana.